Graça e paz sobre a tua vida. Entendemos de fato o que seja fé? Entendemos que revelamos a verdadeira fé, revelamos fé, o conhecimento de Deus, quando o expressamos ao mundo? A nossa fé só é fé quando a gente revela o Pai ao mundo. Caso contrário, somos meramente religiosos. Não conhecemos o Pai ainda, não entendemos da sua vontade. Ele nos chama para o seu reino, para sermos seus filhos, para o revelarmos ao mundo. Temos que entender isso. A gente existe e nós estamos aqui, o propósito da nossa vida é para sermos para a glória do seu nome, para o revelarmos, para o manifestarmos, para mostrarmos a todo o principado e potestade sua multiforme sabedoria, para mostrarmos ao mundo as virtudes de Deus. Se a gente entende isso, a gente entende o que Tiago está escrevendo em sua carta. Ele fala desse aspecto de uma fé operante, de uma fé que se transforma em atos, que age em favor do outro. É isso que a gente precisa entender, porque se entendermos isso, fica mais fácil viver o reino de Deus. É disso que trata o Evangelho, é disso que ele fala. Por isso, lá em Tiago, a gente pode ler no capítulo 2, do versículo 14 ao 17, que diz assim: Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupas e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. E ele, no versículo 22 do mesmo capítulo, afirma: Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. O que nós entendemos disso? O que nós compreendemos deste aspecto tão importante? Fé não é algo teórico. A fé, ela tem que traduzir em obras, tem que revelar ações, tem que mostrar que nós conhecemos aquele a quem afirmamos crer. Só isso. Deus nos dá o exemplo, ele mostra de como fazer. Ele nos revela quem ele é. Ele nos ama, manda seu filho para morrer em nosso lugar, para padecer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados. Jesus nos ama e se oferece em nosso favor. É isto que nós precisamos entender. Quando falamos e Pedro escrevendo, nos instruindo, nos ensinando, falando que nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e que o propósito da nossa vida é proclamar as virtudes de Deus, o que a gente tem que entender disso? Que uma fé só é fé quando ela realiza obras que revelam Deus e o glorificam. As nossas boas obras, as nossas obras que realizamos, que mostram, ou seja, que no fundo a gente cumpre o papel de sendo luz neste mundo, é que glorificam o Pai. E quando fazemos assim, nós de fato revelamos que cremos em Deus, que temos fé, que confiamos nele, que o conhecemos. Fé é conhecimento do Pai, da sua vontade, e mais do que isso, é a submissão a essa vontade, sabendo que qualquer coisa que vier, Deus está no controle, Ele tem o controle de todas as coisas. E quando nós fazemos isso, nós revelamos que nós conhecemos o Pai, que nós o amamos e que nós nos ofertamos a Ele para realizar o seu propósito através das nossas vidas. Nós empenhamos na santificação para o revelar ao mundo, para que, mediante a capacitação recebida, a autoridade recebida,
nós rejeitamos os pensamentos e as paixões deste mundo para vivermos segundo o propósito que ele nos criou, para o revelar ao mundo, para fazê-lo conhecido diante das pessoas. A fé que vem dele, do conhecimento dele, daquilo que ele fala, gera em nós um processo de transformação, de entendimento, e que nós nos oferecemos, ou seja, de volta para ele, para que ele realize por meio de nossas vidas a sua vontade. Isso é fé, e fé só se revela como fé quando age em favor do outro, quando nós, conhecendo Deus, entendendo como ele é, entendendo da sua natureza e do que ele quer nos ensinar, nós agimos como ele diante das pessoas. Essa é a verdadeira expressão de fé, essa é a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Está entendendo o que é o Evangelho? Está entendendo o que é o reino de Deus, viver o reino de Deus? Está entendendo o que é orar ao Pai, pedindo que a vontade dele se cumpra na terra, assim como ela é realizada nos céus? Nós precisamos entender isso e nos submetermos ao nosso Deus e Pai, à sua vontade e vivermos segundo o seu querer. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.